Olá, alunos da turma 12, turma de administração eclesiástica. Muito boa noite, você que vai ouvir de noite. Muito bom dia, você que vai ouvir amanhã. Muito boa tarde, se você ainda vai ouvir na tarde de amanhã. Estamos aqui mais uma vez. Nossa, já estamos na terceira aula de administração eclesiástica. E eu confesso que eu não estou alegre, porque eu gostaria muito de estar com vocês, muito de vê-los, muito de conhecê-los, né? Alguns eu já, por nome, já identifiquei quem é, né? O Jackson, que seja muito bem-vindo, o retorno, né? Que você termine. Eu quero te parabenizar por isso, né? Por todos os intempéries da vida, e você está aí lutando, parabéns, tá? Outros eu conheço de pouquinho de longe, outros de algumas aulas eletivas já, e você que eu não conheço, eu gostaria de ter conhecido pessoalmente, quem sabe, né, ainda, mas acredito que vai passar, tá, gente? Eu até vinha com uma blusa que a gente está usando agora aqui na igreja, né, se você assistiu algum culto online, você deve ter visto, maio é o mês da família aqui, e a gente tem uma blusa e dessa vez a gente botou Minha Família de Pé, que é o nosso tema, o nosso slogan do mês de maio, mas dessa vez a gente botou Vai Passar na frente, e eu creio que vai passar. Mas os dias não estão bons, né? Os dias estão maus, os dias estão difíceis, os dias estão chorosos, os dias estão pesados. E mais uma vez, né, eu quero me compadecer com você, eu quero chorar com você, me alegrar com você, por alguns motivos que também nós temos de celebrar. Eu não digo nem de comemorar, não, mas essa alegria nos leva à celebração no Senhor, né? Então é por isso que a gente está de pé, porque é por Ele. Se não for por Ele, nada está feito, né? Então hoje a gente vai falar de igreja, e depois a gente vai falar de liderança. Então, eu já quero te preparar essa primeira parte da aula, né, que a gente programa sempre para fazer em até 50 minutos. Vai ter os slides. Na segunda parte, né, na parte 2 da aula, não vai ter slides, tá? É de uma apostilinha minha falando sobre liderança. Então, eu quero que quando der o intervalo, e quando der também eu vou te lembrar, para você pegar um papel ou uma caneta, se quiser anotar alguma coisa, tá bom? Então, eu fiz os slides para a primeira aula, a gente vai falar da igreja em si. Quero também parabenizar quem eu estou vendo aí, quem eu estou sabendo que está estudando, que está lendo a apostila, que imprimiu a apostila, né? Pôde imprimir, é maravilhoso ter o material também na mão, eu adoro. Mas se você não imprimiu também, está lendo no seu computador, ou no seu celular, ou no seu iPad, enfim, é um material também muito bom, né? Com muito carinho ele foi produzido, né, com a ajuda de pessoas importantes que foram na minha vida. Um desses professores até faleceu com esse vírus maligno que está aí, né? E eu fui grata a ele por ter me ajudado e ter me permitido usar o material que ele me deu também, me ajudou muito. Então eu quero te convidar a isso, a nossa terceira aula de administração eclesiástica, né? A terceira aula aí, a parte 1. Nós vamos falar de igreja, nós vamos falar da igreja. Antes de botar o slide da igreja, a gente precisa só pincelar, porque todos nós já sabemos, né, que igreja somos nós, igreja também é o corpo de Cristo, igreja também é o templo físico, ou é aquele espaço em que nós já falamos disso, né? É uma palavra grega, eclésia, que quer dizer trazido para fora, né? Trazido os chamados para fora, mas em conformidade com o Novo Testamento, aquilo que a gente está vendo, uma igreja cristã é um grupo de pessoas divinamente chamadas e separadas do mundo. É um grupo de pessoas que vivem no mundo, mas não pertencem ao mundo. Não é assim que a gente se acha?
Então, é assim que eu acho. Batizadas é um grupo de pessoas que batizadas, né, que optam por isso, são batizadas sob a profissão da sua fé em Cristo. É isso que o batismo faz. Unidas sob pacto para um culto e serviço a Deus, um serviço cristão, um serviço às pessoas, né? E sob a suprema autoridade de Cristo, cuja palavra única, né, a palavra de Deus é a sua única lei. É isso que a gente vive, é assim que a gente vive, é assim que a igreja é constituída. Então, aí sim a gente pode botar o primeiro slide, Rai, que fala da igreja. A igreja universal. O que é essa igreja universal? Calma, não é a denominação que você conhece, não é isso que a gente quer falar. Essa igreja universal é o conjunto de todos os salvos em todas as épocas e lugares, quer os que já estão na glória, quer os que estão sobre a terra. A igreja de Cristo, independente de denominação, ou seja, pode deixar aí, é todas as igrejas, todos os salvos, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as épocas, né? Os que já morreram, que já estão lá na glória e os que estão vivos ainda. Então, essa se chama a igreja universal. E tem a igreja local. Já vi um errinho aí na última palavra, né, gente? Não vi isso aí na hora de digitar. A igreja local representa uma parte pequena dessa igreja universal. É formada pelo conjunto de salvos por Cristo de um determinado local, cidade, distrito ou município, e não minicípio, só eu mesmo, né? Então, essa é a igreja o quê? Local. É a sua igreja, é a minha igreja, é a nossa igreja, né? Que é pequena, não em importância, mas digo em quantidade, em tamanho, por conta em proporção da universal, que é todo mundo junto. E essa é aonde é um conjunto de pessoas salvas em Cristo, em um determinado local, em um determinado município, em um determinado bairro, em uma determinada cidade. Então, essa é a igreja local. E que diferença... A gente brinca às vezes e fala muito nas nossas pregações que lá no céu não tem placa, né, de denominação, gente. Não tem. E por que é que aqui tem tanta placa de denominação? Já parou para pensar nisso? Né? Por que eu teria... Por que se abre tanto? Por que se funda tanto igreja? Por que nasce tanta igreja? Por que tem tanta... Enfim, por quê? Porque as pessoas têm outras ideias, as pessoas têm outros propósitos, as pessoas têm outras direções, as pessoas têm outras visões, outro tudo. E graças a Deus que tem igreja para tudo que é gosto. Tem ou não tem, gente? Tem. Tem a igreja que não pode isso, tem a igreja que não pode aquilo, tem a igreja que pode tudo, tem a igreja que pode... Enfim, tem isso tudo. A gente está falando dessa aula por conta disso, né? A administração eclesiástica é para isso, para que a gente entenda essas diversidades, para que aprenda a administração, a gerir, mas não podemos fugir de quê? Do que a igreja realmente é. Porque, como eu disse aqui para você... né? A igreja é o quê? O conceito de igreja do Novo Testamento é essa: um grupo de pessoas divinamente chamadas, separadas do mundo. E separadas por quê? Porque fomos separados e decidimos isso, optamos por isso, são batizadas sob a profissão de fé em Jesus Cristo. A Bíblia é o nosso manual, né? A nossa lei, é a nossa regra, a nossa conduta. Isso, então, independe de quê, gente? De doutrina humana, de doutrina de homens que a gente está estudando e vendo. Por quê? Porque cada denominação tem o quê? Tem os seus estatutos, tem o seu regimento interno, tem as suas diretrizes e tem que seguir dessa forma. Para quê? Para que a ordem seja estabelecida, para que o serviço seja feito de uma maneira correta. Então, vamos ver o outro.
Agora vamos ver qual é a missão dessa igreja. Qual é a missão da igreja? Qual o propósito de Deus ao manter a igreja no mundo? Responde para você. Você saberia me responder isso ou se responder a isso? Ó. Qual o propósito de Deus ao manter a igreja no mundo? Qual a sua finalidade ou missão? Então a Bíblia ensina que a igreja está no mundo para uma missão tríplice. A Bíblia nos ensina isso, tá, gente? Ó, primeiro, a igreja está no mundo para adoração, ou seja, glorificação ao nome do Senhor. A igreja é um precioso tesouro de Deus, na qual Ele se deleita. Na adoração glorificamos a Deus, e é por isso que Ele procura o quê? Os verdadeiros adoradores. Ele procura os verdadeiros adoradores. Adorar e glorificar a Deus. Ele procura as pessoas que o adoram, que o glorificam em espírito e em verdade. A gente conhece isso, está em João 3, né? Então, um dos motivos, um dos propósitos da igreja, uma missão da igreja é a adoração, glorificação ao nome do Senhor. Por quê? Bota aqui em mim, Rai. Por que eu preciso adorar, gente? Que fique uma coisa clara para a gente, né? Claro, uma aula de teologia, mas nós não podemos fugir muito daquilo que está embutido em nós, né? E principalmente como pastora. A gente não precisa adorar a Deus porque Deus precisa da nossa adoração, não. Né? Porque a gente, quando pensa assim, dá a entender que Deus é um ser tão orgulhoso, tão altivo ou soberano, que precisa de que alguém o adore. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque o espírito da adoração, o espírito, aquilo que clama Abba Pai, já está dentro de nós. Então, se nós não adorarmos a Deus, não glorificarmos a Deus, nós vamos adorar e glorificar qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, vamos adorar qualquer tipo de coisa. Por isso nos é ensinado isso, olha, adorar o Senhor teu Deus e só a Ele se prostrar, só a Ele prestar culto. Por quê? Porque isso está embutido em nós, nós procuramos algo para adorar, nós procuramos algo para glorificar, né? Isso está dentro de nós. Então, quando nós dispensamos isso, a fonte, a verdadeira fonte, os beneficiados somos nós. Você pode ter certeza disso. Então, uma das missões da igreja, do alvo, do propósito, é a adoração. E aí o outro, vamos para o outro slide, edificação. Isso, é o outro motivo, tá? Eu falei que era um tripé. O outro motivo, edificação. O que é isso? Aperfeiçoamento, fortalecimento e crescimento dos salvos. Essa é uma missão qualitativa que a igreja tem para consigo mesma. O ensino é a salvaguarda dos que são ganhos para Cristo, atendendo às necessidades dos membros e, desta maneira, fortalecendo e edificando a igreja. A gente lê isso nessas referências que eu coloquei aí, Efésios 3, 14 a 21, Efésios 4, 11 a 16, Gálatas 4, 19 e 20. Então, essa também é uma missão de qualidade da igreja, ou seja, de solidificar os membros, de ensinar, de conduzir esses membros, né, ao conhecimento da palavra, ao conhecimento da sã doutrina, atendendo às necessidades desses membros, fortalecendo essa igreja, edificando, ou seja, aperfeiçoando. É isso, é mais uma missão da igreja. E aí a gente vai para a terceira missão, o quinto slide, que é a evangelização. E o que isso nada mais é do que o testemunho. É anunciar o evangelho e o seu poder, aumentando assim o número de salvos. Então aí entra a parte quantitativa.
quantitativa, é anunciar o evangelho e seu poder aumentando o número de salvos, né? Porque em Atos 1:8 a gente vê, porque seria derramado o Espírito Santo e eles receberiam poder para quê? Para ir anunciar, para ir pregar, para ir testemunhar, para ir falar. É evidente que a igreja deve dar o máximo de impulso à parte evangelística de sua missão. Ganhar almas é a maior missão da igreja. Não é, todavia, a única missão, mas é uma grande missão. Todo bom trabalho de evangelização deve ter em mente também a preservação dos frutos e a transformação desses frutos em novos ganhadores de alma. Novos ganhadores de alma. Então, a forma melhor para isso é a fundação e organização de igrejas responsáveis, né? De igrejas comprometidas, igrejas que continuem com essa visão de evangelizar. Um exemplo disso, Paulo morou 2 anos em Éfeso e todos os da Ásia ouviram o evangelho, o que possibilitou em época posterior João escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia. Então Paulo não foi só falar, não, ele levou tempo, ele cuidou, ele se plantou ali, ele ficou, ele foi responsável por aquilo ali. Então ele levou tempo para isso, porque ele tinha responsabilidade não só de fundar, mas ele queria solidificar. Ele queria entender que as igrejas eram responsáveis por isso, por ir e propagar. Amém? Deixa eu ver aqui o que eu botei aqui. Então, no outro slide, eu coloquei uma coisa aqui que eu quero ler para vocês da apostila, que é a igreja no Novo Testamento. Eu botei aí a apostila porque ela está aqui. Deixa eu achar aqui ela. Cadê ela? Cadê ela? Você já achou aí, gente? A igreja no Novo Testamento. Acho que é página 19. Dá uma olhadinha aí. Porque eu tenho aqui no livro também, mas eu coloquei aqui da apostila para ler junto com você. Tá bom? Então, a igreja no Novo Testamento, ela era composta assim. Primeiro, ela tinha os métodos de evangelismo, né? Eu vou falando, se você quiser deixar em mim, pode deixar. Isso. Pregavam-se o evangelho nos países onde não eram conhecidos, onde o evangelho não era conhecido. Então, depois que eles receberam, né, a promessa do Espírito Santo, deixaram Jerusalém, deixaram Jerusalém, Antioquia, saíram à Ásia, saíram à Europa, pregaram a judeus e gentios, isso está em 2 Coríntios 8:1, está em 1 Tessalonicenses também, 2:14, são as cartas de Paulo. Pregava-se ao público em geral, serviam-se da casa de um novo crente, ou seja, eles paravam ali, habitavam ali, pousavam ali, ficavam ali, né? Muitas vezes eram mantidos ali em termos de mantimento, de comida, de roupa, de alimento para eles, de suprimento, era essa palavra que eu queria. Serviam-se da casa dessas pessoas, usavam a sinagoga ou uma escola para pregar, para fazer aquele ajuntamento, para fazer aquela oração, aquela pregação que se estendia até a madrugada. Com o decorrer do tempo, escolhiam-se anciãos ou presbíteros e diáconos para a direção daquele lugar que eles implantaram, assim como os ministérios necessários ao rebanho, para levar a cabo a obra de evangelização. Isso a gente vê em 1 Tessalonicenses 5:12, Atos 20, de 18 a 35. Então, a gente vê todo
esse expandimento, essa expansão por conta deles fazerem tudo isso, deles fazerem o que precisava fazer. Então eles viam naquela localidade os anciãos, viam as pessoas preparadas conforme eles já tinham instruções para deixar aquelas pessoas responsáveis por aquele local, né? E vez ou outra eles voltavam para ver como é que estava aquela igreja, como é que estava aquele local. E depois a igreja também tinha o quê? Um governo próprio. Desenvolvimento de ministro dentre os membros capacitados para dirigir a igreja, homens cheios do Espírito Santo eram chamados. Isso é de total importância para as pessoas que estão na liderança, para as pessoas que vão cuidar da liderança, para as pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Essas pessoas precisam ser provadas, né? Aprovadas pelo Senhor. A palavra é clara, tem muitos ensinamentos, fala que não pode ser neófito, não pode ser novo na fé. Por quê, gente? Porque se a gente não seguir as orientações que a Bíblia nos dá, nós vamos ter problemas. Eu falo isso de experiência já, porque muitas coisas vão acontecer, pressões vão acontecer, problemas vão acontecer. Uma pessoa nova na fé não vai saber resolver, que dirá dirigir outra pessoa, que dirá ajudar outra pessoa. Então isso é muito importante, que eles sejam cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para dirigir, para estar ali, para governar, né? A igreja evangelizava por si mesma. E a igreja tinha o seu sustento próprio. Uma igreja local é o meio divino de evangelizar o território ao seu redor. Uma igreja local é o meio divino, né, de evangelizar o território ao seu local. A gente precisa entender, né, onde está inserida essa igreja. Qual a mudança? Qual a mudança que aconteceu no lugar onde ela está inserida? Como é o bairro? Como são as pessoas? Essa igreja se preocupa, se importa com essas pessoas, se importa com a comunidade, se importa com o que está acontecendo, está de portas abertas para receber, para cumprimentar, para perguntar, para evangelizar, para saber qual a necessidade daquele lugar, para saber o que está faltando, o que tem de mais, o que ela pode fazer, o que ela pode estar ali sendo útil naquele lugar. Ela ora pelo povo que está ali, ela ora pelo seu bairro, ela ora pelo município que está instalado, ela ora pela cidade onde está instalado, porque a igreja precisa fazer a diferença com isso. A igreja precisa estar embutida para que ela seja o método, o meio de evangelizar aquele território, de orar. As pessoas precisam ser impactadas com a presença da igreja. Ou não, ou essa igreja é barulhenta aos extremos, incomoda aos extremos, totalmente, né, não respeita regras de sinalização, de estacionamento, coloca tudo, né, ninguém mais passa na rua, ninguém dorme mais enquanto tem culto, tem vigília sem respeitar ninguém, está inserida num bairro residencial e não respeitam essas coisas, não respeita a lei porque é a igreja. Então, não pode ser assim. Que tipo de testemunho nós vamos estar passando? Que tipo de atração vamos ter? Que tipo, né, como vamos atrair as pessoas assim? Como? É uma igreja que é sisuda, ranzinza, fechada, você está sempre, né, você passa, não entende nada do que está acontecendo ali dentro, você não é atraído por nada. A igreja é o método, ou meio divino de evangelizar o território ao seu redor. Amém? Então eu queria ler isso da apostila para você. E aí vamos sim para o outro slide, a base da comunhão da igreja local. Deixa eu tomar uma aguinha aqui.
porque eu fico com a voz muito gasta. Para formar uma igreja, é preciso que haja como base a primeira coisa, comunhão. Comunhão. Acordo entre os membros quanto às doutrinas, propósitos e métodos de que se utilizarão para alcançar suas finalidades. Primeira coisa, comunhão. Acordo entre os membros quanto às doutrinas, quanto aos propósitos. Gente, essas doutrinas que a gente está falando aqui, pode deixar aí, Rai, são as doutrinas humanas. São as doutrinas que quando a gente está numa sala de aula de teologia, né, e que a gente tem uma aula quente, que a gente chama assim, onde todas as doutrinas humanas são questionadas. Por quê? Porque não são doutrinas sãs da Bíblia. São doutrinas humanas que foram feitas, são as regras que foram feitas. Por exemplo, né, a gente cai em contradição ou cai aí em um monte de coisa porque a gente fala, por que a gente só batiza as pessoas se as pessoas estiverem estudando 1 ano, 2 anos, seja lá quanto for? A Bíblia não fala disso, é só um exemplo que eu estou dando. A Bíblia não fala disso, a Bíblia fala que se crê e for batizado, então a condição do batismo é que, gente? Crer. A condição do batismo é crer. Então, eu falei para deixar aí só para a gente continuar lendo. Então, precisa haver acordo entre os membros quanto às doutrinas. A gente está falando da formação de uma igreja, a base de uma igreja. Deus deu uma visão para você, você chamou algumas pessoas e aí nasceu uma igreja. Então, precisa haver o quê? Comunhão, acordo quanto às doutrinas, quanto aos propósitos e métodos de que se utilizarão para alcançar o quê? As finalidades, os propósitos que Deus deu àquela pessoa. Amém? A outra coisa que precisa ter, cooperação. Cooperação. Eu estou falando da base, a formação da base da igreja local. Cooperação. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? A gente conhece essa frase, esse versículo, Amós 3:3? Não. Então, ao formar uma igreja, os convertidos devem ser instruídos na palavra de Deus e na vida cristã, de maneira a poderem chegar a um acordo e declarar com certeza: isso é o que cremos, o que somos e pregamos. Deve haver um acordo completo quanto às doutrinas fundamentais. Volta aqui para mim, Rai. Isso é muito importante quando a gente fala. Por quê, gente? Olha, minha tampinha veio para cá. Deixa eu fechar aqui para não cair. Deve haver um acordo, por quê? Os convertidos precisam ser instruídos na palavra. Isso a gente não pode... a gente precisa parar de achar que nós líderes, nós somos autoritários ou temos autoritarismo quanto ao domínio sobre aquelas pessoas, sobre aqueles membros, sobre as pessoas novas convertidas, sobre as pessoas que estão vindo. Isso não é uma verdade, gente. Não é uma verdade, né? Entendemos isso, entendemos que Deus nos deu autoridade e temos que usá-lo isso com amor. Mas, por outro lado, também tem aquele membro que está chegando para a igreja, que não sabe nada da igreja, que não pediu para ver em que você crê, aonde vai chegar essa igreja, qual a visão dessa igreja, no que tipo de fé essa igreja professa, como professa, o que é feito, como se faz para receber um membro, como se faz para excluir um membro, não sabe nada, e aí ele acha que Deus deu a ele, membro, aquela visão de como aquela igreja tem que participar, de como aquela igreja tem que ser, de como aquela igreja tem que funcionar, de como aquela igreja... Quem nunca viveu isso? Ou então, quem nunca foi essa pessoa que quando está dentro da igreja vê tudo errado? Vê tudo errado. Por que o pastor não faz isso? Por que a pastora não faz aquilo? Por que não botamos isso? Por que não pintamos de verde? Por que colocou um cinza chumbo na parede? Por que botou um tapete preto? Por que não... Quem nunca fez isso? Quem nunca?
Por que eu não estou concordando? O pastor chamou não sei quem para reunião e eu não concordo com isso. Você não concorda porque você não conhece o estatuto, porque você não pediu para saber aonde aquela igreja, qual o propósito daquela igreja, aonde aquela igreja foi fundada, como foi fundada, qual é a direção dela. Você precisa saber disso. Nós precisamos saber disso. Nós precisamos entender isso. Para quê? Para que eu coopere, para que eu ande junto, para que eu seja instruído também na palavra, chegar a um acordo e declarar, né? Até aí eu entender com você para onde nós vamos e poder falar, isso é o que cremos, o que somos e pregamos. Então deve haver um acordo completo quanto a doutrinas fundamentais. Deve haver um acordo completo. Eu falo isso principalmente com a liderança. Nós que estamos formando líderes, você que está formando líderes, ou você que quer chamar uma pessoa para o seu rol de liderança, ou você que quer fazer parte da liderança, nós temos que entender isso. Aonde essa igreja vai chegar, qual é o propósito dessa igreja, como que ela está, qual é a doutrina que ela acredita, o que pode ou o que não pode, né? Resumindo tudo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu sou excluído fazendo alguma coisa, eu não sou fazendo outra, né? Se você está numa igreja, foi para uma igreja e não concorda em disciplinar, né? Ou em disciplina, tem igreja que tem isso, está em disciplina, está sentado no banco. Se você não concorda com isso, você não pode fazer parte dessa igreja. Agora, se você está em outra igreja que não tem disciplina, mas você vem de uma que a regra é ser disciplinado e você quer que o seu pastor implante a disciplina ali. Não está no estatuto, não está no regimento interno. Não está nada disso. Como é que você quer isso? Resumindo, é isso que a gente está falando, tá? Então é a base da comunhão, né, dessa igreja. É uma base, a gente precisa formar essas bases para que a gente esteja solidificado e esteja guardado também em tudo que Deus tem para nós. Então, a base da comunhão da igreja é isso. A base da comunhão da igreja local, primeiro que para ela ser formada, eu preciso ter comunhão. Depois eu preciso ter o quê? Cooperação. Eu tenho que saber se essa igreja... Saber se todo mundo concorda com isso. Vamos formar uma igreja. Mas espera aí, eu, fulano, beltrano, ciclano, você. O que você acha? Qual é o seu parecer a respeito de todas as atividades cristãs que a gente quer colocar? Qual é o seu parecer quanto entrar uma pessoa que é viciada no álcool, na droga, no cigarro? Como que vamos tratar essa pessoa? Qual é o seu parecer com as pessoas que estão vindo, que são membros, que depois, e aí, mas elas acham normal ir para baile, elas acham normal frequentar jogos, teatros, dançar, carnaval. Como que vamos tratar essas igrejas? Vocês estão vendo como que não é fácil, gente? Isso tudo deve estar no regulamento, no estatuto da igreja. E agora, mais ainda, nós temos que nos preocupar, sabe com o quê? Para pincelar um assunto aqui. Com a homossexualidade nas igrejas. Como que a sua igreja está tratando isso? Como que a sua igreja está tratando relacionamento? Né? Ou acontece aquele disse-me-disse, aquele bochicho. Ah, fulana, eu sei que fulana tem um caso com uma pessoa do mesmo sexo, mas fulana é uma bênção, ministra que é uma bênção. Como que está tratando isso? Nesses dias de hoje. Será que você parou para pensar nisso? Não, né? Não parou, a gente tem que parar. Ou então, olha só, digamos que daqui a pouco seja lei e você, né? Porque a gente já sabe que o registro civil e do mesmo sexo já está aí, mas aí esse casal, que não é casal, né? Casal que não é casal, resolve entrar na igreja. Já pensaram nisso? O que você vai fazer? Casar?
ou não casar? Então, o seu estatuto tem que ter esse regulamento. Tem que saber o que fazer. Aí agora vamos lá, vamos fazer mais leve. Você sabe que a filhinha do fulano e a filhinha do Beltrano estão tendo um namorico. O que você vai fazer com elas? Expulsar da igreja? Botar de disciplina? Tá vendo como são coisas que a gente tem que parar e pensar? Saber? Como é que a igreja vai agir nessa situação? Como é que a igreja vai... Como é que a igreja vai resolver isso tudo? Então, todas essas coisas, né, tem que estar em entendimento, em respeito, em acordo, em concordância com essas pessoas que estão sendo a base para a fundação dessa igreja. Então, recapitulando, para que uma igreja deve ter um estatuto? É isso. Acabei de pincelar, são vários motivos. Para que tem que ter um estatuto? Para que tem que ter um documento? Por que ela tem que existir legalmente? É isso, a gente vai falar tudo isso. Primeira coisa, uma igreja sem estatuto é como uma igreja fantasma. Eu sempre vou usar esse exemplo, né? De estar orando, pleiteando, e o Senhor fala, o que você está falando? O que você está fazendo? Estou orando pela igreja tal, essa igreja não existe. É isso aí, ó. Uma igreja fantasma, que eu fui procurar saber, a igreja não era registrada, não tinha nada. Abriram uma porta, vamos botar uma igreja aqui e vamos chamar a presença do Senhor. Eu posso fazer isso? Posso, gente, mas eu tenho que começar a procurar me organizar. Então, essa igreja era fantasma, não existe juridicamente e está sujeita a muitos perigos. Um deles é que os próprios membros poderão fazer o que bem entenderem. Cadê o estatuto? Não tem. Pode ou não pode? Pode. Não, não pode. Pode, não pode. Onde está escrito não pode? Eu vou fazer o que quiser. Pois aos olhos dos membros é uma figura o quê? Abstrata. Ou seja, uma igreja que não existe. Não tem nada, não tem regulamento, então eu vou fazer o que eu quiser. O segundo motivo, uma igreja sem estatuto, outro slide. Uma igreja sem estatuto não pode ser representada juridicamente. Não pode ser proprietária de nada, porque a gente aprendeu isso, né? Cria-se o estatuto, o regimento interno, faz-se uma ata, registra tudo isso, abre-se, né? Nasce uma igreja, porque abre-se assim juridicamente, abre na terra, porque nasceu no céu. Não pode ser, mas sem essas coisas, ela não pode ser proprietária de nada, nem reclamar quaisquer direito. Ficará sempre dependendo de outras entidades para representar-se juridicamente. E o terceiro motivo, o outro slide, há ainda uma razão mais forte e atual para que cada igreja tenha o seu estatuto registrado. Trata-se da necessidade, e gente, isso é muito sério, de inscrever a igreja no CNPJ, né, de ter um CNPJ para efeito de inscrição no INSS também. Os empregados da igreja precisam ser amparados no caso de acidente, doença ou invalidez. Qualquer empregado da igreja poderá procurar os seus direitos caso isso aconteça. E por último, qual é o testemunho que a igreja deve dar na sociedade no tocante ao trabalhador? Então, uma igreja que não é registrada, não tem isso, não tem como, gente, ter um funcionário, não tem como ter uma pessoa, né? E aí ela não tem? Tem. Mas aí ela não paga os direitos, acontece um acidente com essa funcionária, com essa pessoa, até mesmo com o próprio pastor, não está amparado pela lei, não tem como, não tem. E uma coisa eu quero falar para vocês, no nome de Jesus, não pense que membro não coloca pastor na justiça porque coloca. Não pensa que membro, não pense isso, gente, a justiça do trabalho é muito,
vai muito pelo trabalhador. Preciso dizer para você isso também. Não pense, né? Vamos fazer uma obra, vamos subir aqui, botar um andaime. Gente, pelo amor de Deus, se acontece um acidente com essa pessoa, se esse homem cai, se essa pessoa se machuca, isso vai dar um rolo, uma dor de cabeça para vocês. Então é isso que a gente está aprendendo hoje. Quando Deus manda, quando uma igreja nasce no céu, você precisa fazer tudo corretamente na terra. Tudo corretamente na terra. Para isso. Por quê? Porque a lei ampara. Porque a lei, as coisas que... Como é que é o nome? Esqueci, gente. Porque minha cabeça voou agora. Os direitos do trabalhador, né? Quando isso ampara o trabalhador, o trabalhador precisa ser registrado em carteira. Ou então agora não, né? Cada vez uma pessoa aparece para fazer a faxina da igreja, para fazer a limpeza e paga uma diária. Se essa pessoa for ali 3 vezes na semana, por exemplo, já caracterizou um vínculo. Já caracterizou e ela pode, quando você falar não quero mais o seu serviço porque eu não preciso mais, colocar você na justiça. E isso não é legal, não é fácil. E aí eu acho que esse último também é o mais relevante. Qual o testemunho que essa igreja está dando à sociedade? Então se preocupa só com a área espiritual, não se preocupa com o ser humano, com a pessoa, né? Caminhando já para o final, o quarto motivo, outro slide. Um estatuto bem elaborado é uma segurança para a igreja. Sem estatuto, a igreja corre o perigo o quê? De desvios doutrinários, como eu falei, uma pessoa querendo fazer o que bem entender, ou então eu vou fazer porque deu na minha telha, ou então não está escrito, e pode ser, né, desvios doutrinários e patrimoniais. E fica mais sujeita a caprichos de liderança mal informada e mal intencionada. O que não deve constar no estatuto pode fazer parte de um regimento interno. O que não precisa ser registrado, mas que terá valor jurídico se for previsto no estatuto e aprovado pela igreja em atas, que é o exemplo, sabe de quê? Vamos ver no outro slide. São coisas mais pessoais da igreja, ó. Particularidades sobre o culto. Isso não precisa estar num estatuto. Isso pode estar num regimento interno. Particularidades, ou seja, os nossos cultos vamos começar assim. Cultos com tantas horas de duração, cultos dias tal, né? Isso não precisa estar no estatuto, mas num regimento interno. E aí precisa ter valor jurídico, precisa ser registrado em ata. Organizações internas da igreja, métodos de trabalho, inclusive de contribuição, afirmações de caráter doutrinário. Tudo isso precisa fazer parte do quê? De um regimento interno, não precisa fazer parte de um estatuto. Especificação sobre modo de recebimento ou exclusão do membro, é o que eu falei no outro exemplo. Por quê? Se você fizer isso, isso e isso, eu te excluo. Se você fizer isso, e se tiver já no regimento interno, se tiver ali registrado, gente, não adianta você dar piti, não. Porque vai acontecer. Está escrito. Então, por isso você precisa conhecer o que a igreja crê, o que a igreja colocou como doutrina, colocou como regimento interno, para que você possa concordar ou não. Né? Como é que faz isso? Especificações sobre o uso da propriedade, sobre o uso do templo. Pastor, sabe o que está acontecendo? Eu quero usar o templo para fazer uma grande festa junina. Mas se está escrito que não pode, nada além do culto, você não pode. Você não pode, né? Isso precisa ficar claro, tá bom? E aí o último slide eu quero ler para você agora, para a gente terminar. Já passei 50 minutos, mas eu quero ler muito rapidinho com você. Se não der para ler tudo, eu quero que você leia em casa. Bota aqui, é a igreja e o imposto de renda. Coloca aqui comigo, isso é muito sério, gente. Por quê? Porque a igreja precisa. Tá aí a igreja e as leis, onde a gente está falando na apostila. E aí depois tem a igreja e a declaração de imposto de renda.
Isso é muito sério. Escuta. Começa assim, ó. Pastor é condenado por sonegação fiscal em Maringá a 2 anos e meio de prisão e 200 dias multa, valor que pode ultrapassar 40 mil. É uma notícia. A sentença foi firmada no dia 16 de fevereiro pelo juiz substituto da Vara Federal Criminal de Maringá, no Paraná. Os réus, olha quem são os réus, o pastor e a esposa, alegaram que viviam da venda de produtos particulares, como livros, bíblias e CDs, e que o dinheiro obtido com essas vendas era depositado nas contas da igreja. Só o Senhor é Deus, é o nome da igreja. Para o juiz, essas declarações, quando junto com as demais provas, demonstram a intenção dos acusados de esconderem os fatos, ou seja, a utilização em proveito próprio do dinheiro da igreja evangélica missionária, só o Senhor é Deus. Sem a declaração de tais rendimentos no ajuste anual do imposto de renda de pessoa física, como noticiou o Jornal Paraná Online. Ou seja, essa é uma notícia, ó. Essa notícia não é isolada, está um pouco ultrapassada, mas ela é muito atual. Demonstra uma realidade que precisamos estar atentos. Pelo que temos conhecimento, através de membros das igrejas, que existem pastores que estão orientando as igrejas que estas não devem proceder à retenção do imposto de renda na fonte. Por isso, é vital alertar as lideranças eclesiásticas que, pelo regulamento do imposto de renda vigente, é da igreja, pessoa jurídica de direito privado, a responsabilidade pelo desconto no sustento ministerial concedido ao pastor ministro, bem como o recolhimento junto à Receita Federal, devendo o obreiro lançar em sua declaração anual de renda os valores retidos. De igual maneira, estão sujeitos os ministros de confissão religiosa, pastores, auxiliares, bispo, que recebem valores abrangidos pela tabela do imposto de renda, que é divulgado pela Receita Federal no Brasil, sob qualquer título, de forma direta, que é sustento ministerial ou indireta, que podem ser ajuda de aluguel de imóvel, condomínio, plano de saúde, aposentadoria privada, escola dos filhos, cursos, viagens em espécie ou em benefícios concedidos pela igreja, e aí reter na fonte e recolher referidos valores devidos aos cofres federais, como declarado por um auditor fiscal a uma igreja. Então, olha lá. A imunidade fiscal da igreja, pessoa jurídica, que é prerrogativa constitucional, não se confunde com as pessoas físicas que as integram. Por isso, não exime as igrejas e as organizações religiosas da obrigação de descontar o imposto de renda e recolher isso ao fisco, sendo objetivo quando menciona que os rendimentos pagos ou creditados, como se caracterizam sustento ministerial ou um rendimento eclesiástico, provento pastoral, prebenda religiosa e etc. Isso está sujeito a pagamento de imposto conforme a tabela. Então, isso precisa ficar claro e conhecido pela gente. Por quê? Porque a igreja é alvo, gente, de perseguição. A igreja é alvo. E a igreja também é exemplo. Então, eu quero deixar essa dica aí para você. Se você recebe, se você está aí junto com as pessoas e estão na liderança para aprender isso, tá bom? Então, a gente vai para o intervalo agora da primeira parte. Na segunda parte, a gente vai falar sobre liderança. Eu fiz uma apostilinha, quero ler com você. Pega aí o seu papel, a sua caneta, anota algumas coisas que vai ser importante, tá bom? Então, vai tomar uma aguinha, eu vou tomar um cafezinho e a gente volta já já, tá bom? Até lá.